Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, o nosso podcast de tecnologia. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Rodrigo Balbino. Na verdade não é tecnologia, não é só segurança, né? Tecnologia que se foda, a gente só fala de uma coisa só. Eu vou começar já falando dos patrocinadores, que é o que traz Lamborghini pra gente, o resto não interessa. O DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx do Brasil, está abaixo na descrição do episódio lá no YouTube, ou também no nosso site devsecopspodcast.com.br. A Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI, você precisa abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. E a Gold Security, que é especializada em serviços de Application Security, quer desenvolver código seguro, software seguro, fale com a Gold Security. E temos também o nosso novo parceiro. Ah, não, você está sendo pago para apresentar o parceiro. O cara é o CEO da empresa e ele não quer fazer a propaganda. E eu que tenho que fazer a propaganda. Você é um influencer. Tá bom. Então, pessoal, para vocês que querem qualquer tipo de solução relacionada a Application Security, relacionada a desenvolvimento seguro, qualquer solução, fale com a Digital Oak, que ele está pronto para te atender a qualquer momento, tá? A gente tem um portfólio completo lá de soluções de Application Security, desde requisitos de segurança até o delivery do seu software, beleza? Então, troca ideia lá com o pessoal. Que o patrocínio esse mês aqui vai ser falho, hein? Nesse mês que é o depósito inicial. Bom, é isso. Falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores. Episódio de hoje, seus putos, vamos falar sobre Application Security Innovation, ou inovação na área de Application Security. Por que esse tema? Porque a gente acabou de vir da Black Hat, né? A gente acabou de vir da Black Hat da Devcon, a gente viu muita coisa lá. Aliás, tem que digerir ainda, né, mano? De tanta coisa que a gente viu. Então acho que a gente pegou alguns tópicos que a gente viu ali que tá em alta, estão em alta, tá sendo falado no mercado, coisas que ainda vão ser lançadas, inclusive, coisas que já tem no mercado funcionando, você já pode comprar, adquirir, enfim. Que são coisas novas. Algumas coisas são relativamente as mesmas, um pouquinho melhoradas, outras são relativamente novas, né? Pelo menos coisas que a gente tá vendo nova no mercado aí. E eu queria começar, Rodrigo, puxando do teu lado aí, dos tópicos que a gente separou, aquela parte, a gente viu umas soluções lá, pessoal que tá acostumado aqui com o podcast, a gente sempre falou, né, de SAST, DAST, SCA, enfim, análise de código, análise de bibliotecas, tudo isso você já conhece, tudo isso você já sabe, você já tá 4 temporadas aqui ouvindo falar disso. Mas no episódio de hoje a gente vai trazer coisas novas e coisas um pouco diferentes. Então a gente viu, uma das coisas que a gente viu lá foi uma empresa, a gente não vai falar o nome das empresas, tá? Depois pesquisem por aí, mas a gente viu uma solução lá que eles fazem o seguinte, análise de binários. Então basicamente ele decompila a sua aplicação para fazer análise das bibliotecas open source, para ver se elas não tiveram nenhuma modificação no meio do caminho. Ou seja, então uma biblioteca open source lá, você usa o jQuery da vida. Então ele tem o jQuery original, a versão específica que você falou, e você está usando essa versão na sua aplicação, você compilou, você fez o deploy, enfim. Ele descompila a sua aplicação para ver se a versão que você está usando é a mesma, para garantir que não teve nenhuma modificação no meio, né, entre você baixar a biblioteca ou alguém ali, insider, alguma coisa, algum malware, ou coisa do tipo, dentro dessa biblioteca na sua organização, depois que você está utilizando ela, até você fazer o pack desse software. Então ele faz, né, um decompile da sua aplicação para fazer basicamente bater um hash ali, se a biblioteca original é a mesma que você está utilizando na entrega. E isso eu achei um negócio fantástico, porque primeiro que não tem solução fazendo isso, a gente só viu esses caras, depois eu pesquisei um pouco no mercado, não tem outra solução fazendo igual. Dá um trabalho fazer, né, o decompile da parada, tal, é meio complicado de fazer, mas estão fazendo. E eu acho que traz um valor muito grande para essa questão do supply chain, né? A gente fala de supply chain, que é um negócio que está muito em alta, é um dos hot topics que tá no mercado aí. E quando a gente fala desse tipo de análise, né, cara, será que alguém no meio aqui do seu ciclo de desenvolvimento não mexeu lá naquela biblioteca? Que pode até interferir numa questão de licença, né? Mas pode até interferir ali numa questão de licença ou legal, vamos dizer assim. Isso Ou então se introduziu mesmo algum malware, algum comportamento inadequado naquela biblioteca. Então ele faz esse, cara, sua aplicação compilada, ela tá diferente, a biblioteca X está diferente da biblioteca original.
alguma coisa aconteceu, né? Vale a pena você checar. Então ela te dá uns alertas com relação a isso. Essa solução é a primeira que eu queria jogar aqui pra gente discutir. O que você acha disso? Olhando a sua experiência como desenvolvedor, né? Puxando um pouquinho agora do que você já tem de segurança, como é que você enxerga esse tipo de segurança no mercado? Esse tipo de solução no mercado? Eu começo até rindo, né? Porque a gente está acostumado em ver, quando tem segurança, é muita coisa voltado a SAST, DAST e olhe lá um SCA, né? Uhum. É o que acontece. E a gente fica preocupado em ver as coisas no ideal, né? O que seria ideal fazer? Cara, o ideal é você cobrir o seu processo de ponta a ponta. Onde há abertura para que alguém possa alterar o código, possa inserir algo malicioso, possa modificar o seu software, é importante você lacrar ele, né? Você fechar e garantir que o que foi feito está sendo entregue. Então, durante esse processo, você tem vários pontos, não sei se chega a ser pontos falhos, mas vários pontos de abertura para que isso aconteça. Eu acho que isso é algo fantástico para você olhar, identificar e saber que aquilo que você pediu é aquilo mesmo, né? Então, por exemplo, acho que teve recentemente uma polêmica falando de gadgets que ia para os Estados Unidos vindo da Coreia, por exemplo. Então, os Estados Unidos até bloqueou a compra desses gadgets, porque dentro dos chips, eles tinham códigos de espionagem. Foi isso que os Estados Unidos alegou, né? E é uma coisa simples, né, de pensar. Que você fala, cara, isso daqui era, sei lá, é um módulo de relógio. Um roteador. Tô comprando um roteador aqui, da China, né? Exatamente. Tá comprando um roteador. Só que lá dentro tem já tem um backdoor. Tem um backdoor, ou pior, né? Já tá enviando pacotes para alguém específico, uma empresa específica. Então, aí vem a se pensar, né? Tipo, qual é o nível de segurança que você precisa? Qual é o nível de confiabilidade que você tem desses pacotes? Inclusive, tem vários ataques aí que a gente viu, acho que foi até a Microsoft, que eles usavam uma biblioteca. Eu esqueci o nome desse ataque, mas ele é bem comum. Que é quando você acaba... a biblioteca ela não sai mais, alguém vai lá e pega o nome dela. E daí o cara põe o que quiser. Verdade. Fugiu o nome. Eu não lembro o nome específico, mas tô ligado isso daí. Mas, para você ver, são muitas coisas para se preocupar. Então, se seu nível de segurança tem que ser extremo, tem que ser algo forte, aliás, não precisa ser extremo, né? Mas, no mínimo, seguro, né? Cara, não posso passar coisas ruins para frente. Então, inclusive, é uma solução interessante. Inclusive, a gente já tem isso hoje, né? Quando a gente fala de integridade. Então, por exemplo, você baixa um software, você baixa o Visual Studio Code aí, baixa o instalador do Visual Studio Code. Você checa a assinatura do executável, tá lá, Microsoft Corporation. A Microsoft assinou aquele executável que ela que fez aquilo, ela que entregou. Então, ela tem um certificado gerado por uma entidade certificadora que garante que a Microsoft é a Microsoft e ela que tá te entregando aquele executável, né? Então, já existe isso. Pro open source é um pouco mais complicado, né? Você baixa um JS e bota no seu projeto web, né? Dá para fazer uma assinatura nesse nível? Entre aspas, bem entre aspas, mas vamos dizer que não dá. Então, esse tipo de solução é uma forma de você garantir. Cara, o jQuery, dando um exemplo do jQuery, tá, gente? O jQuery versão x.0 aqui, o hash é 123. Você embutiu ele no seu software, compilou, a gente fez um decompile do seu software e pegou essa biblioteca, o hash dele é ABC. Alguma coisa está errada. Né? Então você vai verificar, porque pode ter tido uma modificação nesse meio, pode você ter feito uma customização mesmo, mas normalmente você não faz, você baixa a biblioteca terceira e usa. Né? Então, enfim, uma solução para deixar aí no radar, análise de binários, vamos chamar assim, ou até análise de supply chain num nível até além do SA. Além do SA, eu diria. Né? Eu acho que uma situação que seria comum acontecer, alteração desse tipo, é quando a empresa, e é bem comum, a empresa ter repositórios internos para biblioteca externa. Então, isso. Eles fazem, eles não vão direto na internet e baixa, para evitar, né, que ou esteja fora do ar, ou que tenha uma modificação inesperada, ou sei lá, qualquer motivo. Então, geralmente eles têm, acho que eu usei o Nexus, acho que era Nexus, né, que a gente usava lá. Nexus. É um negócio assim. Mas é a biblioteca interna, então você tem um repositório interno daquilo. Então, se existir um insider que
quer fazer uma alteração, ele vai lá nesse repositório, sobe e acabou. Ele pode ter colocado até a validação da assinatura igual. Sim. Então, ia passar numa dessa. Então, Sim. se o insider quiser mexer com algo e passar ileso, ele passaria por aí, por exemplo. Vou dar uma dica. Ó. Esse tipo de solução, olha os pontos cegos da aplicação. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Outro tópico que eu queria puxar aqui, que está muito em alta, muito mesmo. A gente viu algumas soluções que fazem isso lá, pelo menos umas 4, 5 diferentes. Na verdade, tem muita gente se dedicando a isso. Eu tinha uma ideia de fazer algo parecido, mas depois de ver tanto que já tem no mercado, eu já falei, deixa quieto, não vou fazer porra nenhuma, não vou gastar meu tempo. E tanta coisa boa aí. E uma galera fazendo um trabalho muito bacana, soluções muito boas mesmo. Inclusive, algumas delas você pode brincar com elas na versão gratuita, né? Que são as soluções de ASPM, que é de Application Security Posture Management. Essa palavra posture, né, de postura, ela está muito em alta no mundo de cybersec de uma maneira geral. Qual é a sua postura de network security? Qual é a sua postura de application security? Então você tem uma visibilidade, né, de como é o seu processo, como as coisas acontecem. E esse tipo de solução, basicamente, ela olha para o teu ambiente, vou chamar ambiente, mas ela olha para o teu GitHub, olha para o teu repositório, olha para os teus pull requests da vida, olha para o teu processo de desenvolvimento ali, vamos dizer assim, e te dá ali uma série de benefícios. Então, um deles, por exemplo, é a orquestração. Então, você faz um pull request, essas ferramentas já tem lá o SAST, já tem lá o SCA, já tem lá o DAST, já tem um monte de coisinha, um monte de controles que vai trigar para você o scan, com as próprias soluções que a gente chama de out of the box, né? São as próprias soluções de prateleira deles. E a maioria delas integra com as suas soluções. Então, por exemplo, a gente fala muito de checkmarks aqui, né? Você quer uma solução dessa para agrupar tudo, o seu checkmarks, as suas outras soluções, ela vai disparar o scan lá no seu SCA, lá no seu SAST, etc, e consolidar essas informações. Então, esse tipo de solução está muito em alta. Não só por essa questão de agrupar as vulnerabilidades, orquestrar os scans de uma maneira geral, mas para você ter a visibilidade, KPIs, você agrupa tudo num lugar só. Né? Então não importa se você tem 10 ferramentas no seu pipeline, SAST, SCA, DAST, IAST, AST, MASP, RASP, a caralha toda aí, mais o seu scan de container, por exemplo. Muita gente usa as ferramentas da Aqua, né, que são open source, lá o Trivy e tudo mais, o Kix da Checkmarks para fazer análise de infrastructure as a code, enfim. Então, essas soluções de ASPM já consolidam todos esses caras, além de integrar com as soluções de enterprise também de mercado. E, cara, eu tenho testado algumas, elas são muito boas mesmo. E é o tipo de solução que aí você precisa dessa solução. Porque o que eu vejo acontecendo geralmente? Tô sumindo, voltei. Aí, voltou. Aí, boa. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Segurança, tecnologia, DevSecOps. E é o tipo de solução que você precisa. Por quê? O que eu vejo no mercado acontecendo? As empresas vão colocando soluções, aí precisa ter alguém com expertise para ficar analisando as vulnerabilidades em cada solução e tentando compilar aquilo e trazer para uma visão só. Cara, já vi pessoas tentando criar dashboards, eu mesmo já tentei fazer isso manualmente, com várias ferramentas, e não dá certo fazer manualmente. Se for um time muito pequeno, com uma solução só, funciona, porque daí você usa o próprio dashboard da solução. Agora, se for um time grande, já fica diferente, já fica difícil de controlar. Seja por você estar usando várias brands, por vários projetos, aí de repente você começa a colocar ferramentas, por exemplo, que não são exatamente a mesma coisa, mas ela te dá um grau de visão. Como se fosse putz, mano, lembrar nome me pega. Mas você faz 2 scans diferentes, de ferramentas diferentes. Como se fosse o Defect Dojo, né, por exemplo. Na verdade o pessoal usa o Dojo para tentar resolver esse problema. E ele é bom, é interessante, mas a integração dele é um pouco complicada. O que você precisa de fato, que é a integração ali com issue track, com a ferramenta direto, tudo mais, é mais complicadinho. Mas esse é o importante, você entender quantas vulnerabilidades tem, qual é o time que está atuando, quem não está atuando, por onde você começa, quais as vulnerabilidades mais interessantes. Inclusive tem solução para isso também, né, que você vai falar mais para frente. Uhum. Mas você precisa de um suporte, de uma ferramenta que vá te ajudar com isso.
porque sozinho e na mão é muito trabalhoso e não escala, né? E essas soluções de ASPM, né, de Application Security Posture Management, que é sempre importante falar, elas trazem um negócio muito interessante. Por exemplo, eu estou testando uma que eles têm até correção automática, que é o próximo tópico que a gente já vai entrar agora. Que a gente viu soluções exclusivamente para isso, né? Já usando inteligência artificial e coisas do tipo. Mas a maioria dessas ASPM aí, maioria não, pelo menos 2, 3 que eu vi, elas têm essa funcionalidade. Ela tem uma lá, por exemplo, você tem 10 SQL injection. Aí ele agrupa todos, você cria um pull request só para todos aqueles arquivos, já corrigindo todos para você. Automática, a correção automática já tá lá. Ou é uma flag que tava true, tem que ser false, ou vice-versa, ele já gera os pull requests para você automaticamente. Obviamente, você vai lá e fala que quer fazer isso e tal. Outras, você já gera o commit automático. Enfim, tem uma série de interfaces, vamos chamar assim, né? De decorar o pull request que você fez, já fazer os checklists ali que você quer. Ou mesmo aplicar uma correção automática, dependendo do nível, enfim, dependendo da branch, você pode fazer várias configurações com relação a isso. Mas e aí, passando um pouquinho de ASPM para code review automático, aí são 2 tópicos, né? Code review automático e correção de vulnerabilidades automáticas. A gente viu algumas soluções lá de correção de vulnerabilidade automática, que na verdade ela faz exatamente isso. Você tem aqui uma série de problemas, ela agrupa isso para você e te fala, olha, cara, a correção é essa. Aplica isso aqui no seu código, faz esse commit aqui. Literalmente é um botão do commit. Não tem, você só olha, não tem o que fazer mais nada, tá ali. Claro, né, existem centenas de vulnerabilidades, ela não faz isso para todas, mas para boa parte das vulnerabilidades, o ASP tem da vida, vulnerabilidades mais comuns, cara, tá lá. Né, o que eu diria que é a grande dor, ou a grande parcela de vulnerabilidades que a gente encontra no dia a dia. Deve ser o principal, né? Você vai abrir, é o que mais tem. Sim. Dificilmente você encontra coisas que são fora dali, né? Igual Sim. que a gente falou. Cara, você tratou validação de campo, você sanitizou, cara, você está resolvendo a maior parte dos problemas. Sim. E acho que acontece com esse tipo de ferramenta. Se você pegar top 10 lá da WASP, do NIST, o que for, você vai resolver, sei lá, 90% das vulnerabilidades ali. Com boas práticas, né? Que dá até pra gente puxar um outro tópico que a gente vai falar de treinamento também, né? Mas só pra gente não passar muito rápido por isso, que esse aqui é um negócio inovador, eu diria. Que é onde muita gente Application Security engasga. É resolver o backlog. Porque você roda um SAST da vida, traz muita vulnerabilidade. Roda um DAST da vida, traz muita vulnerabilidade. Então, você tem um acúmulo de vulnerabilidades muito grande. Né? E essas soluções de correção de vulnerabilidade automática, elas trazem uma tração, né, para o seu dia a dia muito grande, que é o que você não tem hoje. Né? Às vezes o cara já está fazendo ferramenta, já está fazendo scan, mas ele não tem o braço para fazer a correção. Ele tem que fazer feature nova, ele tem um mercado ali para resolver, bugs para resolver. A vulnerabilidade não é algo, apesar de ser crítico, né, e trazer um risco para o negócio, mas às vezes não. É aquela história, eu falo, segurança o cara só começa a gostar de segurança ou entender segurança quando dói. Se não doer, cara. Então, pode ver, empresa que já sofreu incidente pesado, investe, tem time, tem processo. Empresa que não sofreu, vai ficar pensando, puta, vamos tentar, vamos ver aqui uma coisa. Até sofrer, né? Até doer. O que você falou é interessante. Esse tipo de ferramenta acaba resolvendo um problema, acho que indiretamente, que é um dos maiores problemas que a gente tem. A gente sempre está falando de cultura. Então, quando você começa a implantar um processo de application security, você sempre cai nessa junção, né? Identifiquei. E agora para corrigir? Então, tem um gap muito grande. E esse tipo de ferramenta vai facilitar, porque ele te dá a resposta, já te dá tudo. Então, igual você falou, o cara ele tem que clicar lá e falar corrigir. Ele já vai organizar as vulnerabilidades, ele vai trazer o que é a prioridade, ele vai te mostrar o que você precisa. E daí, aceitei, pronto. Então, essa falta de comunicação clara entre segurança e desenvolvimento, ele resolve em partes, né? Então, você consegue melhorar isso daí com esse tipo de ferramenta. É bem interessante, né? DevSecOps. E o trabalho do desenvolvedor, nesse contexto, ele acaba sendo um trabalho de review. Ele vai revisar a sugestão que a ferramenta está dando para ele, não necessariamente precisa codar aquilo, que é onde tem o maior tempo gasto, né? Criar o código, pensar no raciocínio, né? Criar ali os métodos, classes, enfim.
é muito mais demorado do que você só revisar o que já está feito, né, e você só aprovar. E aí entra num segundo tópico que eu queria falar, que é esse terceiro tópico, que é o de code review automático. A gente viu uma solução lá que faz exatamente isso. Ela te dá, você mostra, você tem o seu SAST da vida, sei lá, você rodou o seu scan no Checkmark, por exemplo. Você pega o resultado do Checkmark lá, exporta lá um report, um XML, um JSON da vida, importa nessa solução, dá pra fazer isso automaticamente também, e a solução te dá lá, olha, cara, tem essas vulnerabilidades aqui, para essas aqui eu tenho a correção é essa aqui, ó. E aí a correção é um code review, ele te dá ali, ó, desse método, você tá recebendo uma string aqui. É uma string mesmo? O nome do parâmetro é ID. É uma string mesmo? Você seleciona o tipo que você quer. Não, é inteiro. Opa, beleza, ele já troca na tela ali, já troca o código. Próximo, ó, você tem um if aqui que tá falho, né? Poderia ser uma regex. Já joga a regex para você. É quase que um lint misturado com wizard, né? É um lint com passo a passo, assim, ultra poderoso, porque ele te dá a correção já meio que bate pronto. Você pode só simplesmente dar o commit naquilo, ou fazer esse mini review. Cara, o tipo do parâmetro é esse. Ó, tem um negócio aqui no meio que dá pra você mudar, dá pra fazer assim. Então você faz um next, altera ali o que você quer, finish. Cara, essa solução foi uma das que eu mais pirei. Porque ela traz duas coisas juntas. O poder da correção automática e o poder de você avaliar essa correção. As outras que a gente falou, ele já traz o commit meio que pronto. Você não vai mexer no código e tal. Obviamente dá pra mexer e tal. Mas esse wizard, ele traz até um benefício para quem é dev júnior, por exemplo. As outras, talvez quem é mais pleno, sênior, vai lidar melhor. O júnior, ele sofre um pouco. Como é que eu aprovo isso? Será que tá certo, não tá? Essa não. Essa te dá um passo a passo ali que te traz um poder maior. Cara, literalmente, eu pirei nessa solução. Dá vontade de montar uma empresa, começar a desenvolver software só para usar a parada, porque é muito legal. Inclusive, eles têm a versão gratuita, dá para usar aí. Pesquisem, a gente não vai fazer propaganda de ninguém de graça. Então, pesquisem aí. Mas essa é uma das soluções de code review automático, vamos dizer assim, ou de code review assistido, já utilizando AI também, né? Já tem as bases de vulnerabilidades, aquela coisa toda, que eu achei, assim, sensacional. De verdade, essa foi uma das... Você tá ligado qual que eu tô falando, né? Aquela específica da telinha e tal. Eu achei sensacional essa solução e, enfim, recomendei pra galera ficar de olho nesse tipo de coisa. Uma coisa que eu acho interessante desse tipo de ferramenta é que ele ajuda a pessoa, o desenvolvedor, a entender melhor. Então, ele começa a enxergar que aquilo ali está errado e por quê. Então, igual que você falou, o exemplo do ID. Seu ID é um string mesmo? Será que ele não pode ser o inteiro? Ou ele é composto de alguns números aqui? Então, quando a pessoa está envolvida com esse processo, ela vai aprendendo com ele também, né? E daí a tendência é fazer menos errado para frente, né? Então, sim, vai aprendendo. Sim, e aí vamos pular para o tópico que conecta com isso que você falou, o cara fazer menos errado. É a história que eu sempre falo, né? Melhor do que você ficar encontrando vulnerabilidades é você parar de criá-las. Aquela história. Melhor do que você ficar indo no médico fazer exame todo mês que você tá todo fudido, mano, começa a fazer um exercício, começa a comer direito, né? Você começa a tratar o problema na causa raiz. E o problema da vulnerabilidade, a causa raiz de uma vulnerabilidade é o desenvolvedor, naturalmente, que ou não tem o conhecimento de como desenvolve seguro. Putz, eu não sabia que tinha que tratar o parâmetro aqui. Botei o parâmetro lá e me processei. Pô, beleza, agora vou saber e vou parar de fazer isso. Outra coisa é o desenvolvedor malicioso, né, que tá mesmo fazendo ali uma fraude, que quer fazer ali um código malicioso, enfim. Ou um terceiro item, né, que é até o supply chain, né, então alguém veio lá em um componente, por exemplo, coisas do tipo. E aí entra nesse outro tópico que eu queria falar, acho que é o quarto ou quinto tópico que a gente tá falando aqui já, que é o treinamento pro desenvolvedor. Isso não é algo novo, né? Já tem aí no mercado há um bom tempo. Inclusive a Checkmarx tem solução, o Code Bashing, né? Uma das soluções que tá numa versão nova, inclusive, né? O Code Bash 2.0 tá muito sensacional, pelo menos visualmente, né? E o conteúdo ali de treinamento é muito bacana. Mas tem outras soluções no mercado. A gente gosta de falar muito nesse sentido. E a gente viu soluções lá, né? Que tornam a jornada de segurança mais um easter egg aí. Que torna a jornada de segurança do desenvolvedor muito mais fácil. Inclusive, a plataforma é gamificada. Quando eu vi a tela da apresentação lá, parece o mapa do Mario. Lembra do Mario do Super Nintendo? O mapinha, né? E a solução é cheia de mapa, aí você vai clicando, cada parte do mapa é uma lição, aí você só desbloqueia a partezinha se você fez a primeira, se você fez e passou, né? Tem meio que um testezinho e tal. Então, assim, cara, esse tipo de solução, pra mim, é o começo de tudo em Application Security. Treinar o desenvolvedor a parar de criar vulnerabilidades. O que você acha, mano? Cara, esse é o que a gente sempre fala do nível de maturidade, né? Então, eu vejo isso
qual que seria a forma correta de se fazer segurança? Aprender, você primeiro aprende e depois sai desenvolvendo. Mas a gente sabe que no mundo real não é assim que acontece. Então, o que acontece? Primeiro o pessoal desenvolve, depois começa a correr atrás do prejuízo, aí depois começa a pensar em segurança. Tanto é que começa no meio, né? Geralmente as pessoas começam a colocar DAST, SAST, sendo que você tem várias outras soluções para trás, né? Ou para frente também. E depois vai afinando esse nível de maturidade. Infelizmente, hoje, a gente vê que nível de maturidade para educação é uma das últimas. Então, quando a empresa está muito bem, muito redondinha com segurança, que você vê a parte da educação. Mas, como você disse, é o mais importante de tudo. Se você começasse dali, você evitar muitas vulnerabilidades, você evitar tempo gasto em redesenvolvimento, economizar em esteira, porque você tem máquina para fazer todo esse processo de entrega de software. Você precisa de máquina para CI/CD, você precisa de pessoas para teste, você precisa de uma estrutura muito grande para manter essa atualização de software. Então, se você... Acho que tem aquele gráfico famoso, né? Eu vou até compartilhar em rede social logo mais. Aquele gráfico famoso que mostra o gasto que você tem dependendo do nível do item do processo, né? Então, se você vai buscar segurança no final do processo, o seu gasto é maior. Se você procura segurança no início do processo, o seu gasto é muito menor. Só que é muito, assim, exponencialmente, né? Inclusive, Então, acho que tem estudo que mostra até 1000 vezes de diferença do custo. Esse gráfico que você está falando tem lá ele fala 1000 vezes um multiplicador. Você vai ver, né? Tipo, em educação, cara, se o cara aprendeu a não fazer vulnerabilidade, cara, gasto vai ser zero, porque você não vai ter trabalho disso. Uma boa analogia para isso, cara, eu sempre gosto de fazer essa analogia para ficar claro na cabeça do pessoal aí. É a história do médico, né? Eu acho que o SAST, o DAST, eles são os exames, mano. Você já foi fazer um exame porque alguém já te falou que você já tá ruim, você já sabe que você tá ruim. Agora, por exemplo, meu caso, eu tive cálculo renal, tive pedra no rim, né? Do nada, primeira vez, do nada apareceu. A segunda foi porque eu não bebi água. Mas vamos lá, apareceu a pedra no rim, você vai, tô com dor, vai no hospital, procura o exame, entende o problema, faz tratamento. Qual é a causa raiz disso? Existem diversos fatores, muita proteína, muito cálcio, etc. No fim das contas, você respirou, você pode ter pedra no rim. Mas vamos lá, forma de evitar, beber muita água, porque você vai ajudar o seu rim a trabalhar mais, no sentido de filtrar melhor, expelir mais, aquela coisa toda. Então, o que eu posso fazer para parar de ter pedra no rim? Beber água, porque as pequenininhas vão saindo naturalmente, Mano, é isso. Tipo, o meu problema é eu ter que fazer um treinamento para parar de criar vulnerabilidade em mim mesmo, que é a falta de água, por exemplo. Né? Eu tenho que beber muita água, 2-3 litros por dia. Se eu paro de fazer isso, o que eu vou precisar depois? De novo, emergência, hospital, exame, soro, medicação, porque vai ter dor, às vezes uma cirurgia. É exatamente isso. Eu vou precisar fazer DAST, vou precisar fazer SAST, eu vou precisar achar minhas vulnerabilidades, encontrar onde elas estão. Aí eu vou precisar corrigi-las, no caso, às vezes uma cirurgia, às vezes uma medicação. Eu vou ter um custo, eu vou ter um risco envolvido, que se eu tenho uma cirurgia, eu tenho anestesia, tem um risco envolvido. Então, assim, é muito claro isso. Eu posso decidir, foda-se, não vou tomar água, quando vier eu trato, beleza. Ou eu posso decidir, não, eu vou prevenir, ou reduzir as chances, né, de ter uma pedra no rim de novo. Inclusive, já tive 3 ou 4 vezes, só a primeira vez eu precisei fazer cirurgia. As outras foi bem menor, né, eu consegui ter um trabalho um pouco diferente. Então, no EPSEC eu diria que é a mesma coisa. Os médicos têm que estar lá, um dia você vai ficar velho, naturalmente, vai precisar ter mais tratamento, coisas inesperadas acontecem, você precisa ter. Então você precisa olhar os seus problemas, achar se eles estão lá e tudo mais. Mas o nível de maturidade da sua empresa, ela tem que chegar nesse nível, do desenvolvedor saber o que está fazendo. Ele saber que ele está digitando ali um método, uma classe, e que aquilo não vai trazer uma vulnerabilidade, porque ele sabe que ele está codando. Está tratando, como você falou, né? Tratar os parâmetros lá, input validation, aquela coisa toda, boas práticas, tal. Essas ferramentas, elas viram um double check. Cara, deixa eu validar aqui mesmo se não tem um scan, às vezes, né? O cara tá num bom dia lá e ele não viu e esqueceu alguma coisa, é natural. Né? Mas, inclusive, causa raiz daí vai linkar muito bem com o próximo tópico lá, que é sobre requisitos, né? Mas antes de terminar isso, para você ver qual que é o valor de você ter uma educação, né? Se você ensinar, você ter o treinamento constante.
o mercado ele é muito volátil. Então, tem sempre gente saindo e entrando na empresa. Então, pode ser que você tenha contratado o melhor desenvolvedor, que o cara pensa 100% de segurança e ele não vai desenvolver coisas com vulnerabilidade. Só que daqui a um ano, esse cara já saiu e entrou um júnior. Então, você tem que garantir que esse júnior também vai aprender, vai fazer isso. Então, não adianta, você precisa manter essa educação, você precisa garantir que os seus desenvolvedores saibam como fazer isso da melhor forma. Ou que, no mínimo, pensem nisso. Porque o que a gente vê, geralmente, nas empresas eles não pensam nisso. Eles querem desenvolver, eles querem entregar, eles querem o produto em produção. Até porque a própria empresa pede isso, né? Cara, quero para ontem, para ontem, para ontem, para ontem. E o cara acaba cortando qualidade, cortando segurança. Então, cara, acho que se eu fosse ter uma fábrica de software, uma empresa que dependeria muito de software, por exemplo, banco e tudo mais, a primeira coisa que eu colocaria era treinamento. Então, todo mundo que entra, primeiro dia, o cara já está cadastrado no treinamento. Então, ele já vai partir dali. E aí linka, né, com outro tópico, que é os requisitos automatizados. Então, é igual que você falou. Se você tem um checklist para saber quais as boas práticas, o que não se deve fazer, você evita muita coisa. Igual, você dando um exemplo da saúde, né? Bebe água, não fuma, não pula de cabeça na piscina sem água, né? São coisas que são coisas simples, só que às vezes você não está pensando sobre aquilo, né? Então, comparando com as dicas de mãe, né? Quando sua mãe fala, leva o guarda-chuva, põe a blusa, não sei o quê, porque ela sabe, ela já passou por aquilo, ela entende, e ela tá te dando esses requisitos. Cara, para você fazer isso, você precisa disso, disso, aquilo. E daí, cara, é fantástico. E você ter uma ferramenta para isso, eu acho que isso é uma das coisas que me surpreendeu, porque era uma outra solução que eu sempre pensava. Cara, como a gente consegue pegar o resultado daqui, porque enquanto você faz a análise, você tira muito, muito material dali. Você fala, cara, ó, os desenvolvedores eles não estão entendendo o que é exatamente o SQL Injection, eles não estão sanitizando as entradas, eles não estão sabendo disso. Toda vez que eles criam uma conexão entre serviços, eles não estão autenticando, a autenticação é falha. Você consegue extrair disso com ferramentas à frente. E aí o que é preciso? É você criar uma lista, você nomear e colocar essas boas práticas, entre aspas, né? Criar essa lista de requisitos e trazer para frente. Falar, cara, quando você for desenvolver, pensa nisso daqui, ó. Porque eu já sei que lá na frente vocês estão falhando com isso. E fala um pouco da solução que a gente encontrou lá. Sim, inclusive essa foi a única desse tipo, né, de solução de requisitos. Tem uma outra, inclusive, nos próximos episódios a gente vai trazer o fundador de uma dessas empresas aí para falar com a gente sobre esse tipo de solução, mas teve uma que a gente viu lá que é exatamente isso. Ela te faz uma entrevista ali, uma pesquisa sobre a sua aplicação. Então, front-end, back-end, qual tecnologia que usa, o seu cliente, quem é o seu cliente? Vai fazer um deploy na cloud, é on-premises, infraestrutura crítica, não é? Então, você tem uma série de perguntas ali para definir, para traçar o perfil da aplicação. Dado esse questionário, o próximo passo ele vai te falar, tá aqui, ó, uma lista de requisitos que você tem que implementar para esse tipo de aplicação. Então, ó, quando você falou, faz a comunicação assim, precisa ter uma autenticação assado, requisitos. Esse nível de ferramenta, ele te traz ainda um test case para cada requisito. Olha, você precisa testar isso aqui, agora tá aqui, ó, um caso de teste, um passo a passo de como testar se aquele requisito foi implementado ou não. Então, cara, assim, isso é um negócio tão absurdo, tão fantástico, que hoje, por isso que eu fico puto hoje em dia com empresas que não fazem isso. Não é que o cara tem que, né, não é que o cara tem que ter tudo de segurança ou dinheiro infinito para investir em tudo isso, não é isso. É que, assim, não é difícil fazer essas coisas, cara. Não é. Eu codei por 12 anos, de segurança já aí mais 8. Não é difícil. Sabe uma coisa que me pega nisso daí, que é o seguinte. E aí, pensando como desenvolvedor. Trabalhei 20 anos como desenvolvedor. E eu sempre fui atrás de material para desenvolvimento. Então, eu sempre buscava lá boas práticas de desenvolvimento. Sim. Tudo relacionado a desenvolvimento. E quase nunca ir atrás de desenvolvimento seguro. Então, quando eu entrei nesse mundo, eu comecei a ficar
dessa forma. Fala, cara, como a gente nunca usou essa porra? E daí, o que eu posso imaginar disso, né? Concluir disso, que é ignorância. Mas, né, não de ser fila da... de não conhecer mesmo. Sim. Então, por isso que é importante a gente fazer esse tipo de podcast, né? De espalhar esse tipo de palavra. Então, mas o meu ponto, um parêntese, o meu ponto é, a culpa não é do desenvolvedor. Talvez não seja responsabilidade dele, mas como empresa, corporação, o cara tem que ter essas palavras boas pra... Cara, qual é o processo aqui? O processo é esse, ó. Você desenvolveu, vai ter um teste. Você vai desenvolver, então você tem que passar por um treinamento antes, que a gente falou agora. Vai ter uma ferramenta aqui que vai te dar os requisitos. A empresa tem que ter isso. Ou que ela não tem essa ferramenta, mas que ela tem uma lista de requisitos aqui, de checklist, da OASP, que seja lá. A gente falou aqui da série da OASP lá, o Security Code Principles, enfim. Cara, tem essa lista que você tem que seguir, mano. Não tem opção. Ah, mas não. Então, assim, como empresa e organização, é muito simples. É trabalhoso de fazer, lógico que é. Mas não tô falando que assim, você precisa criar um foguete e ir pra lua em 6 meses. Não é isso. Para, assim. É isso que me entristece, é isso que me suga minha alma, drena minha energia. Soluções estão aí. Muitas soluções open source. Então, igual você falou, não precisa gastar dinheiro. Tá lá. Ou tem coisa que a gente sempre falou aqui também. Tem coisa que não é uma solução, é um framework que você vai lá, pega e aplica. Então, são coisas assim que... Tá, como que eu faço segurança sem gastar muito? Cara, você consegue. Ou sem gastar nada, você consegue. Sim. Você consegue fazer. Sim. Mas ou gastando pouco, né? Porque mesmo no OpenSearch você vai ter alguém para operar, uma máquina ali para subir, enfim. Mas assim, o custo mínimo, vamos dizer assim, né? Uma coisa que eu vejo, que eu acho que é bem interessante, que eu vi acontecer e funcionou pra gente, é você criar essa cultura. Então, fomentar essa cultura. Infelizmente, eu sempre vejo isso vindo do próprio desenvolvedor, ou do profissional ali, do analista, do desenvolvedor. É ele que está puxando, não é a empresa. É claro que ele faz parte da empresa, tudo aquilo, mas tem que ter na empresa. Só que não existe isso. Então, você tem que ter a sorte de cair uma pessoa boa ali na sua equipe ou na empresa, que vai começar a fomentar isso, de trazer, de cutucar as pessoas. É por isso... Daí você cria meetup, você vai lá, cara, ó, seguinte, vocês não conhecem isso? Tá aqui, ó. Mesmo que para você seja óbvio, né, igual hoje. Hoje a gente olha para todas essas soluções, fica óbvio. Mas tem que falar com a equipe, porque pra galera não é óbvio isso, né? Então, mas é por isso que eu gosto da boa e velha ditadura. Né? Você trabalha porque assim, você trabalha num banco, por exemplo. Vai lá, cria um repositório do nada, sobe um código do nada e põe em produção avulso. Você não consegue. É tudo bloqueado, é tudo barrado, tem que ter autorização. E tá errado? Vamos lá, tá errado? Não tá errado. É chato trabalhar num lugar assim? É horrível. É horrível, porque tudo é um processo, tudo é uma aprovação. Beleza, mas aí o problema é o processo. Então você automatiza, você melhora, você otimiza. Agora, igual é hoje, não, é ágil, sobe a cada meia hora, tá em produção alguma coisa, empodera os times, e ninguém tá nem com nada. A galera tá aí pra entregar. Culpa da própria empresa, não é culpa do time isso, é culpa da empresa. Porque eu trabalhei numa empresa, nós trabalhamos numa empresa que era exatamente assim. Acho que tinha, mano, na moral, uns 20 deploy em produção por dia. Era a correção do bug, do patch, do deploy, da feature. Mano, eram uns 20 deploy em produção por dia, de verdade. Não é brincadeira, não é exagero, não. E tinha uma squad lá, que era a squad de mobile, que era a squad que veio de um banco, veio um gerente, veio uns caras do banco, foram trabalhar nessa empresa que a gente tava lá, e era a squad que, cara, como é que eu faço um scan do código? Como é que eu automatizo aqui minha esteira pra integrar o resultado no CA? Eles já queriam fazer dessa forma. Por mais que eles não precisassem, porque não era a norma da empresa, mas eles queriam fazer, porque eles já tinham essa cultura. O meu ponto é, as empresas não podem depender disso hoje. Da boa vontade, ou da cultura de uma squad, ou de um time, ou de alguém que gosta, que faz, que se interessa. Não, mano. Por isso que é chato trabalhar em banco? Mas funciona. É seguro? É muito mais seguro trabalhar num banco, né, do ponto de vista de desenvolvimento seguro, né? Muito mais seguro, né, trabalhar lá, os softwares de lá, do que qualquer outra empresa ágil do mercado aí, porque tá na moda, porque é legal, mano. Então, o meu ponto aqui, eu como pessoa e profissional, a bandeira que eu levanto é, mano, os softwares controlam a nossa vida, e é por isso que a gente briga aqui quando a gente fala de desenvolvimento seguro. Não é, porque é cool, porque é legal, porque a gente vende ferramenta. Não é, a gente acabou de falar e tem um monte de solução open source. Então, a minha indignação, às vezes, é essa negligência da galera.
né? Tanto do profissional, aí entra um pouco no profissional sim, de buscar, de olhar um pouquinho mais, mas como empresa, cara, a norma é essa, a política aqui é essa, e acabou. Eu entrego software, eu tenho que estar preocupado com meus clientes, para quem eu opero, ou eu tenho um serviço SaaS, então eu tenho que estar preocupado se vai estar rodando, se vai estar servindo meus clientes, enfim. Por mais crítico que seja, ou menos crítico que seja, essa é o mindset, né? Então não dá pra ficar brincando de softwares e software house hoje em dia, mais não. Você foi falando isso daí, eu fui pensando, né? Hoje, acho que a solução mais rápida para as empresas é porque ela tem que ter uma faísca ali para começar a criar isso tudo. Incidente. Então, não incidente. Imagina que alguém, você tocou o coração ali do CTO, do SEO. Incidente. Não. Contrata uma consultoria que seja para ficar, sei lá, meses, um ano, mas um cara que taque fogo em tudo lá, chegar com isso, cara, olha aqui, olha o seu deploy, olha aqui o seu software, olha aqui o que eu fiz para te testar, enfiei um software malicioso aqui e saiu do outro lado, olha aí, ó. E começar a mostrar esse tipo de coisa, E daí sim, né, porque daí você chegou com a faísca, começou um incêndio ali, mostrou, falou, cara, ó, agora continua com a cultura. Pra eu não precisar voltar aqui de novo e sair batendo em todo mundo aqui dentro. Não, nesse contexto... Mas nesse contexto é até bom. O problema é quando o hacker faz isso. O hacker, né? O malicioso, o criminoso. Quando ele faz isso, aí acabou, cara. Então, e isso é interessante, porque, igual que você falou do incidente, vai acontecer. Uma hora ou outra a sua empresa vai pensar em segurança. Agora, você quer que ela pense em segurança pelo amor ativamente ou proativamente? Uma hora vai pensar. Boa. E torcemos para que seja, né, por um incidente. Da maneira... Pior que, mano, eu não sei de onde eu tenho isso, de verdade agora, até abrir um parênteses aqui, ó. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Eu não sei de onde eu tenho isso, como pessoa, mano, como pessoa, de verdade, de coração eu te falo isso. Eu sempre fui a favor do a dor ensina, tá ligado? Tipo, que nem você deu o exemplo da mãe. Leva o guarda-chuva. Não vou levar nada que não. Mano, mas assim, vai tomar chuva, vai se ensopar. Quantas vezes, mano? Eu trampava na Anhangabaú e, mano, vai chover nada, vou pegar metrô. Mano, batata, ia pra faculdade todo fudido, todo molhado, já era. Aí, caramba, é verdade, eu vou meter uma sombrinha aqui na mochila e não vou tirar nunca mais daqui, porque eu sei que vai estar lá. Mas assim, a dor ensina, mano. Não tem essa, a dor ensina. Por isso que essa história do incidente, por mais brincadeira que seja, e é muito ruim quando acontece um incidente, muito ruim mesmo, ransomware, impacto social, impacto na empresa, enfim, mas ensina. Na prática ensina, mano. Então, não desejo isso, mas é real. Às vezes, é o que você falou, mudar a cultura, tá legal, é o caminho certo, mas precisa pôr o dedo na tomada pra ver que vai dar choque um dia, né? Não adianta ficar falando não põe. Enfim, vamos lá. Indo pro último tópico aqui, pra gente não perder muito tempo. Essa tomada aí também. Começa a criar uns incidentes, criar vírus pra vender antivírus, né? O último tópico que eu queria falar aqui a gente viu uma tendência muito forte lá também dessas soluções em geral, de AppSec, não só de AppSec, mas de uma maneira geral, mas AppSec trazendo para o nosso contexto, que é o tal do filtro da vulnerabilidade, né? Porque acho que é um dos problemas hoje, né? Aquela história, você vai fazer o exame, você tem 500 problemas. Aí você, doutor, eu não vou conseguir resolver tudo. Então, vamos olhar a diabetes primeiro, vamos cuidar desse aqui primeiro que é mais grave, né? Ou do seu coração que tá com problema. Então essas soluções de ASPM já tem isso embutido, algumas soluções de SAST, SCA, elas te trazem as vulnerabilidades reais. Então, por exemplo, SCA vai te mostrar 1000 bibliotecas que você está usando que tem vulnerabilidade. Mas usando assim, você importou no seu projeto, mas 2, você está literalmente usando o código dela. Então essas 2 você vai focar para corrigir, as outras 998 você não precisa focar nela agora. Então soluções de SCA que fazem isso, soluções de SAST, né, que validam o falso positivo ali junto com o IAST, por exemplo, que é um tópico que tem voltado no mercado, né, com soluções muito bacanas. Então o IAST junto com o SAST dá uma combinação muito maior, um confidence level, vamos dizer assim, né, muito maior de não ser um falso positivo, porque ele tem acesso a stack praticamente, o código fonte, enfim. Então ele te traz ali uma vulnerabilidade real, né, enquanto que o SAST normalmente tem ali uma taxa de falso positivo, assim como o DAST, uma taxa também. Então, essa tendência de filtro de vulnerabilidade para reduzir o tal do ruído no desenvolvedor, porque, o desenvolvedor, muita coisa para fazer, não faz porra nenhuma e a gente tá reclamando. Né? Fico puto, que o framework faz tudo, mano. Você ainda faz o Devil May Cry. Pode crer, vou fazer o Devil May Cry de novo, pode crer. Mas é isso, assim, então assim, essas soluções, tá tudo aí,
Tá tudo aí, mano, disponível pra ajudar, pra ganhar escala, pra corrigir vulnerabilidade automática. Ah, Cássio, mas é caro. Cara, essas soluções de corrigir vulnerabilidade automática, por exemplo, a maioria delas tinha versão gratuita lá. Né, com limite de uso, obviamente, os caras também tem que ganhar dinheiro, né? É assim que a banda toca. Mas tem tudo disponível, e essas de filtro de vulnerabilidade acho que é um negócio bacana também, de reduzir o ruído, né? De também não ter um backlog de 500 mil coisas pra resolver. E às vezes tem lá 500 mil coisas que não é mesmo, como é que fala? Prioridade, né, mano? Ó, vamos olhar essas aqui, que isso aqui realmente eu tô usando esse código, isso aqui realmente impacta o meu negócio, enfim, coisas assim. E isso é muito importante, porque pelo que você vê no mercado, a velocidade de correção, o desempenho que as pessoas têm para corrigir, você precisa disso. Porque você passa lá, tem 300 vulnerabilidades, aí chega lá 2 meses depois para fazer um check, tem 302 vulnerabilidades, o pessoal não está corrigindo. Então, para você ver algo acontecer, você precisa de assertividade, você precisa corrigir aquela vulnerabilidade que realmente importa. Cara, é de extrema importância. E você falou do preço, eu preciso fazer isso agora como negócio, e eu sempre quis fazer isso também, porque eu sempre pensei isso, cara, mas como que a gente consegue vender segurança? Mas vender assim, né? Não vender mercado, mas como a gente consegue trazer segurança para a empresa? E tem que ser pelo bolso, né? Então você tem que mostrar lá o ROI. Imagine o quanto você gasta de tempo corrigindo vulnerabilidade que não importa, ou corrigindo vulnerabilidade de biblioteca que você nem usa. Então tem essas coisas. Então, se a gente tiver essa visão muito clara, fica claro para todo mundo o que se deve fazer. Não é só pro gerente, pro diretor, pro gestor, fica claro para todo mundo, desde o desenvolvedor até o cliente, o que ele está recebendo como produto. Inclusive, uma dessas soluções de ASPM, ele tem um do dashboard dele lá, ele tem uma versão uma informação que é exatamente isso. Quanto você economizou usando ali o hora homem, né, hora desenvolvedor, com base na quantidade de vulnerabilidades que você tem, né, para corrigir, ou até com as soluções que ele já tem lá de correção automática e tal. Então, cara, essa daí é que você coloca o valor da hora do cara também. Isso, exato. Ele já tem lá automático, você pode customizar, mas assim, cara, olha o nível que tá chegando as soluções no mercado, e aí pega empresa de software hoje que o cara fala, não, a gente não faz nem SAST ainda. Então, enfim, o podcast aqui, o objetivo do podcast são 2, mano. Informar, te informa sobre coisas novas, traz na experiência e educar, né? Educar, cara, tá errado isso aqui é certo. A gente fala, tem um jeito irreverente, né? Às vezes fica puto, às vezes é um jeito mais formal, mas é real, mano. Então, assim, a gente não tá aqui pra passar a mão na cabeça. Não, tá tudo bem. Não tá, porque você tá numa empresa hoje que vai trazer um impacto social ou pra você, pro seu bolso, ou pra você como funcionário, ou pra sociedade como um todo. Né? Dependendo da empresa. Vazamento de dados de CPF pelo negócio do governo. Ponto. Do negócio de saúde lá, o Ministério da Saúde lá, que vazou. Outro. Vacina, né? Exato. Imagine os caras fazendo isso em plena pandemia. Todo mundo. Olha, e não é coisa simples, tipo, é só meu CPF e não vão fazer nada. Cara, imagine o seguinte, ó. O preço que foi de comprar essas vacinas, de repente o Ministério da Saúde vai lá e perde todo o histórico. Aí tava dando 5 vacinas em um, 9 no outro, 10 no outro, acabou, e agora? Começa tudo de novo. Sim. Imagine o Ministério da Saúde ter que comprar tudo de novo. Sim. O rombo que é no país, né? Na economia do país. Sim. Então, olha que besteira, mano. Que besteira. O cara não sanitizou o input e ele pode ter causado um rombo de bilhões no país. E isso acontece em banco também. Vazou dados do banco. Ou cartão de crédito, o que seja. Ou não precisa ir nem nesse nível, Rodrigo. Assim, o vazamento de dados ele é claro, mas imagina assim, ó, uma empresa de pagamento que processa o pagamento de cartão de crédito, por exemplo, tá fora do ar, parou. Imagina o impacto disso. Você está lá no mercado fazendo sua compra, você não consegue pagar porque o terminal tá fora do ar, a menos que você tenha o dinheiro na mão. O cara tá abastecendo o carro no meio da estrada, precisa seguir viagem, não consegue pagar. O cara, assim, imagina o impacto disso. Olha, nem vazou dado nenhum, só tá parado o negócio, né? Então, quando a gente fala de segurança de software aqui, é isso, gente. Não é brincadeira, né? O impacto que isso traz na sociedade, de fato, né? Na nossa vida social, né? Eu diria. O voo do Cássio não sai na hora certa. O voo não sai na hora certa, ficou puto, enfim. Bom, esse foi o episódio
AppSec Innovation, inovações de Application Security, soluções, ferramentas práticas, enfim, coisas do mercado e tendências que a gente trouxe diretamente da Black Hat e da DEF CON pra vocês, lá de Las Vegas, e da B-Sides também, que a gente viu coisa na B-Sides também, muito legal. Deixa eu dizer uma coisa, se você ficou curioso para saber o nome dessas ferramentas, entra lá, digitalwoke.com. Boa! Digitalwoke.com tem lá um portfólio completo para você, para te atender se você quer saber mais, quer fazer POC, demonstração, enfim, tem tudo isso lá. Além, obviamente, dos easter eggs que eu joguei aqui, dentro de algumas soluções que você pode olhar por aí. Enfim, e só olhar no site, vai no site da Black Hat lá, tem lá os expositores lá, você busca uma lista de fornecedores que estão lá. Enfim. Vai no Digitalwoke. Ou vai no Digitalwoke também, então a gente ajuda. Beleza, então é isso. Mais um episódio, acho que episódio 21. A gente tá na 4ª temporada. Foi mais enroscada, a gente teve bastante pausa. Aí sai integrante, vem integrante. Vagabundo não quer trabalhar. Faz parte. Estamos de volta. Semana que vem tem episódio novo. Aliás, semana que vem teremos o CEO, fundador de uma dessas soluções que a gente tá falando aqui. Então não perca. Enfim, e mais coisas por vir. Inclusive tem episódio em inglês aí. Já prepara o inglês aí, Rodrigo. Tem episódio convidado aí pra vir aqui, tá? My English is a good. Very good. Tô vendo. Pessoal, então é isso. A gente se vê na semana que vem. Eu sou o Cássio Pereira. Rodrigo Balbino. Beijos, tchau. Termina aqui. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.